Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Guilherme Valério do canal Revolução Cripto e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os últimos acontecimentos que a gente teve aí no mercado, com especial foco aí em criptomoedas, que é o assunto que eu quero abordar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o Silicon Valley, que teve essa quebra aí, depois esse resgate que o Fed anunciou. A gente vai conversar um pouquinho também sobre as influências que isso teve no mercado de criptomoedas e também falar um pouquinho sobre o DPEG que a gente teve recentemente do USDC. Lembrando que meu canal tem intuito educacional apenas e não se trata de forma alguma de uma recomendação de investimento. Tá? Aqui a gente só busca aprender e estudar para cada vez mais dominar esse mercado que me fascina tanto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado nas novidades. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar aí falando do Silicon Valley Bank, tá? Ou SVB. O que aconteceu com esse banco, tá? Ele é um banco regional lá dos Estados Unidos com muito foco em startups. Bom, o SVB ele não tinha dinheiro suficiente líquido para honrar os saques do pessoal, tá? Então o que aconteceu? Ele tomou muito saque, ele não tinha esse dinheiro disponível líquido e consequentemente aí ele entrou em falência, tá? Por que ele entrou em falência? O SVB naquele período de 2020, 2021, ele comprou muita dívida, como diversos outros bancos, né? Comprou muita dívida ali do Federal Reserve a taxas baixas. E o que acontece quando a gente tem um mercado aí onde está subindo as taxas de juros? Para que você vai comprar uma taxa, um título de taxa de 0,5%? Você pode comprar mercado agora um de 5%. Então, resumidamente, o que acontece? Esses títulos deles desvalorizaram demais, tá? E aí eles não tiveram dinheiro líquido aí para honrar os saques do pessoal, que teve uma corrida bancária aí quando saiu as notícias, tá? Uma coisa para a gente ver aqui que aconteceu na sequência. Isso aconteceu, muita gente não sabia se o banco realmente ele ia para falência ou se ia vir alguém para resgatar eles, porque ele é um banco muito grande aí no mercado no mercado geral, né, americano. Bom, a gente teve a notícia ontem no domingo que o Fed falou que vai garantir o depósito de todo mundo que tiver ali no Silicon Valley, tá? Então, eles vieram aqui e praticamente realizaram um resgate, tá? O que é contraditório aí com o que eles disseram, porque recentemente, na semana passada, o Jerome Powell ele foi lá no Congresso e ele falou, olha, a gente precisa subir as taxas, a gente vai subir as taxas, porque a gente precisa baixar a inflação. Então, resumidamente, o que ele fez? Ele falou, ó, a gente vai ter que subir as taxas, vai ter que gerar mais desemprego, mas os bancos não. Os bancos não podem, entendeu? Então o banco foi ali, se ferrou porque subiu demais a taxa, porque não estava líquido, né? Foi uma má gestão que fizeram. Só que eles têm medo do risco que isso pode dar a modelo lá 2008. E aí, o que eles fizeram? Eles já anunciaram que eles vão resgatar o banco, tá? O que é muito contraditório aí com as mensagens que eles passaram nos últimos dias. O que aconteceu em função disso daqui? O mercado de cripto ele começou um rally aí, baseado nisso daí. Por quê? Porque isso daí é basicamente o Fed falou, como que eu vou resgatar o banco? Eu simplesmente vou imprimir dinheiro e colocar no banco, eu não vou deixar ele ir à falência. Isso daí mostra como o sistema que a gente tem hoje, ele é rigged, né? Ou seja, manipulado. Onde o Federal Reserve, que seria o rei, né? Não vai deixar os amigos do rei ir para falência, tá? Então, quando um banco muito grande com risco aí sistêmico for, ele vai simplesmente apertar o botãozinho mágico que eles têm lá, que é impressão de dinheiro, vão inflacionar a moeda, ou seja, o seu dinheiro, o meu dinheiro vai cada vez valer menos, mas não tem problema porque eles têm que ajudar os amigos do rei. Tá? Aqui a gente tem até uma outra imagem que mostra pra gente que, pra gente ver como esse mercado aí é manipulado, as próprias bolsas lá, a Bolsa de Nova York, ela simplesmente congelou todas as operações aí referentes em diversos papéis aí onde tinham exposição nesse banco. Então o que eles fizeram? No momento que você tem uma volatilidade alta de mercado, vamos supor que eu queira operar shortado ou long nisso daí. Eu não posso, porque o sistema simplesmente me trava. Mas adivinha quem que ele não trava? As pessoas realmente poderosas aí, tá bom? Então mais um exemplo aí. E isso tudo serve para a gente ver o porquê que o Bitcoin surgiu. O Bitcoin ele busca ser um dinheiro aí descentralizado, onde não haja uma pessoa que pode fazer isso. Porque isso daqui só existe porque o Fed tem o poder de imprimir dinheiro e inflacionar a moeda. Então é a mistura de política e economia, que vai sempre, na minha opinião, gerar cagada. Tá? Então é bom a gente levar a importância aí
que o Bitcoin surgiu em 2008, 2009 em resposta à crise financeira que teve, que foi justamente isso. Foi uma mega crise e o Fed foi lá e imprimiu o dinheiro adoidado para salvar os bancos. Tá? Aí agora está começando um papo no mercado também que o Fed está... que é basicamente... a gente pode tirar dessa notícia que é verdade, que o Fed está começando um stealth QE. O que é o stealth QE? Existem duas coisas. Existe o quantitative easing, quando o Fed vai lá e baixa os juros, ou seja, fica mais fácil de você tomar empréstimo. E existe o quantitative tightening, que é quando ele aumenta as taxas de juros e fica mais caro para você pegar dinheiro. Tá? O que ele fez agora recentemente socorrendo o Silicon Valley Bank é um quantitative easing. Ele está salvando e injetando dinheiro na economia para salvar o Silicon Valley Bank. Então, está começando uma conversa aí, é por isso que os mercados estão subindo bastante hoje, né, no dia de hoje, dia 13, de que eles já estão começando aí, eles não estão anunciando para o público, olha, a gente vai começar a injetar dinheiro, mas para os amigos do rei, eles já estão injetando dinheiro, tá bom? O próprio Federal Reserve soltou uma minuta dentro do Twitter, onde ele está especificando tudo isso daqui. A gente teve hoje também uma coletiva de imprensa de imprensa do Biden falando também o quê? Que é para ficar tranquilo que os seus depósitos estão garantidos, nada vai acontecer. Então imagina assim, o circo pegando fogo, tudo pegando fogo e aparece seu político favorito ali falando, ó, calma, não vai acontecer nada, tá? A gente vai garantir, a gente vai ligar a impressora e vai salvar todo mundo. Às custas de quem? Do pagador de imposto. Como sempre, tá? Eles sempre vão aumentar imposto, sempre a pessoa que paga imposto vai destinar o dinheiro para onde? É para rodovia melhor? É para saúde pública? É para educação? Não, para salvar os bancos, porque a gente está imprimindo dinheiro adoidado e dane-se, você entendeu? Enfim, é a realidade que a gente vive, tá? Pra vocês verem que absurdo. Saiu uma notícia que o HSBC comprou, uma subsidiária do HSBC comprou o Silicon Valley Bank pelo valor simbólico de £1, tá? £1 ele comprou, tá bom? Então essas coisas é sempre assim, gente. Um banco pequeno quebra, o maior vai lá e vai comprar o pequeno. Se o grande for quebrar, o Fed não deixa o grande quebrar. Porque se um grande quebrar, vai quebrar mais 2, 3 grandes e aí vai perder toda a confiança no sistema financeiro, que é fraudulento. E isso o Fed não pode permitir, porque vai minar ainda mais a credibilidade dele, que já nem deveria existir. Vamos começar por aí, tá? Então esse é todo o caso aqui do Silicon Valley Bank, tá? E o mercado agora está repercutindo em cima disso. A gente recentemente também teve uma notícia aí que o Mastercard e a Visa elas estão trabalhando em cartões de débito agora com startups da Web3. Então a gente tem grandes nomes aí como a Binance, a Bit2Me, a Bitso, a Bybit, a Gate.io. Então o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que esses players aqui eles estão querendo cada vez mais se envolver com criptomoedas. Por quê? Porque eu, como eles, acredito aí que, conforme o tempo passa, a credibilidade desse sistema só tende a diminuir, porque ele é fraudulento, basta você estudar que você vai ver que ele é fraudulento. Então eles querem cada vez mais se aproximar aí de cripto. A saída que esses bancos e o governo querem fazer aqui para esse sistema é nada mais, nada menos do que criarem uma CBDC. Então eles têm o sistema tradicional antigo, que está com um débito gigantesco, a gente pode até ver aqui, está com um débito gigantesco. O que é o débito? O débito nada mais é do que você adiantar o seu recebível lá da frente para usar esse dinheiro hoje. Então eles estão tirando o dinheiro do futuro para trazer para hoje, tá? Então a gente vê todas as dívidas que a gente tem em diversos países aí, muitos com mais de 100% do que eles ganham no ano, com tudo que eles produzem no ano, eles não pagam nem a dívida. Os Estados Unidos, para vocês terem ideia, está em 94%. Tá? Então, se os Estados Unidos produzir 100 unidades lá, 94 vai para pagar a dívida, tá bom? Então, como que eles querem sair disso daqui? Eles querem sair sem causar um pânico geral. Eles vão simplesmente criar as CBDCs, que são as moedas digitais. Então, eles têm o sistema tradicional, agora o atual, e eles querem criar o sistema de CBDC. Eles querem migrar esse sistema para o sistema de CBDC, que teoricamente não tem dívidas, e migrando as pessoas para lá, e depois, conforme o tempo, ir pagando isso daqui. Só que o que acontece, gente? O Federal Reserve já chegou num ponto que ele não tem retorno, tá? A única saída dele para os problemas que ele vai ter é imprimir dinheiro. Ele não tem saída, tá bom? Então, assim, e essa CBDC ela traz outros problemas, porque eles podem implementar diversas coisas aí que são do interesse de elites, tá? Ou seja, por exemplo, vamos dizer, um crédito de carbono. Eu viajei demais, eu fiz muitas viagens, não posso fazer mais viagens. Eles vão me colocar um limite ali no que eu posso gastar nesse aspecto.
Outro aspecto, eles querem que o dinheiro que eu ganhe eu não guarde para gerar riqueza. Eles querem que eu gaste na economia para fazer a economia girar. Então, por exemplo, eles podem bloquear minha conta para que eu não tenha, eu tenho um limite, vamos supor, 10 mil reais, não posso ter mais de 10 mil reais na minha conta. Então é uma coisa assim assustadora. Pretendo trazer um vídeo aí sobre CBDC mais explicado lá na frente, mas é uma das coisas mais assustadoras aí que eu vi. E o Bitcoin, graças a Deus, ele já é uma rede que está funcionando aí e ele é uma alternativa, tá? Que eles vão agora com regulação tão batendo e vão bater porque eles não querem que tenha alternativa, tá bom? Mas graças a Deus Satoshi criou essa alternativa pra gente. Bom, aqui a gente falando um pouquinho do DPEG, que foi o que aconteceu com o USDC, tá? O que basicamente aconteceu ali? O USDC, a Circle, né, é da BlackRock. E 8% dos fundos garantidores do USDC, ou seja, do dinheiro que eles tinham guardado lá para garantir a paridade do token USDC 1 para 1 com o dólar, 8% estava dentro do Silicon Valley Bank, tá? E aí o que aconteceu? Isso foi anunciado e causou um pânico no mercado e todo mundo saiu meio que correndo para tirar os USDCs da Circle, tá? Então a gente pode até ver aqui no gráfico, vou entrar rapidinho para a gente ver, ele chegou a valer até 89 centavos, tá, pessoal? Vamos pegar aqui nos últimos 7 dias. Olha toda essa queda que teve do DPEG. 87 centavos chegou a valer. Então você imagina a pessoa que deixou isso em caixa e viu o caixa dela cair 13%. É um absurdo, tá? E aí no fim de semana continuou muito pânico. Por quê? Porque eles não estavam voltando à paridade do PEG. Depois foi descoberto que eles não conseguiram voltar essa paridade do PEG porque os órgãos reguladores dos Estados Unidos, né, eles fecharam os 2 principais bancos de cripto recentemente, tá? E eles tinham fechado um lá atrás, eles fecharam o Signature, que era o que estava mantendo. E durante esse período aqui, a Circle ela não conseguiu movimentar. Agora parece que conseguiram e está voltando pro PEG. Tá? Agora ele já bateu o PEG de 1 para 1, mas causou um grande pânico aí no mercado. A gente vê que até as stablecoins, elas não são um mecanismo seguro. Tá? Dentro do mercado cripto hoje, o mecanismo mais seguro que você tem é o Bitcoin, mesmo que ele sofra volatilidade de preço. Porque ele não tem influência externa, assim, ele é descentralizado. Tá? O preço dele vai variar, mas ele é descentralizado. Ele não depende de uma entidade. Aqui a gente tem também que essas conversões aqui foi do Twitter que ele colocou, que eles estavam tentando converter e eles não conseguiam, tá? Então diversos players travaram aí essa parte do USDC, mas agora com essa notícia eles acreditam que eles vão reabrir aí já hoje, né, no caso segunda-feira, que você pode tirar esses assets, tá? Com a paridade. Tudo isso fez um fuzuê no mercado, tá? Então se a gente for ver o preço do Bitcoin aqui, o Bitcoin, ele durante esse período que teve essa quebra do fundo do Silicon Valley, ele teve uma queda grande. Ele foi até 20 mil, 19 mil ali, tá? E agora aqui ele deu uma explosão para cima. Por que essa explosão para cima? Olha, na minha opinião, eu acho que muita gente que tinha o SDC ficou em pânico aí quando o SDC caiu, tá? E optou por transferir uma parte desse USDC para Bitcoin, mesmo com volatilidade de preço, porque é o ativo mais seguro que você pode ter hoje, mesmo com toda a volatilidade implícita, tá bom? E outro motivo que eu acho que ele subiu é por causa dessa notícia que a gente teve do Federal Reserve, né? Que ele foi lá e resgatou o banco do Silicon Valley. O pessoal mais OG, né, mais antigo, ele sabe que o Bitcoin surgiu por causa disso, porque é um sistema manipulável, tá? Então eles vão subir taxa, descer taxa artificialmente, mas vão sempre pesar pros amigos do rei, né, para ajudar quem precisa, né, quem eles precisam, né? Aos custos de quem? De mim, de você e dos pagadores de imposto ao redor do mundo inteiro, tá? Porque ovelhinha, gente, ovelhinha é feita para trabalhar. Agora banco não pode perder dinheiro, tá bom? Gente, isso daqui é tudo pela minha análise, tá? Eu fiz uma resumida para vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado nas novidades. E também é importante a gente notar que essas informações elas são atuais agora, mas todo esse contexto aí está girando muito rápido, a gente está num momento muito volátil no mercado, então a gente pode ter novas informações aí na hora que você vê o vídeo, tá bom? Agradeço o tempo de todos e nos vemos na próxima.